Olá pessoal, estamos aqui para mais um Minuto de Luz e eu gostaria de convidar vocês hoje a se encontrar com Paulo. Imagina se hoje ele estivesse aqui entre nós e pudesse nos dizer como prosseguir no nosso caminho cristão, quais conselhos Paulo daria para a comunidade dos cristãos de hoje em dia. E no final do livro, Paulo e Estevão, em uma conversa com Lucas, quando Paulo se despedia da Palestina para, como prisioneiro, se dirigir a Roma, ele traz alguns conselhos registrados por Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, no livro Paulo e Estevão, conselhos que podemos ouvir hoje, como se ele estivesse aqui ao nosso lado, falando conosco como devemos prosseguir na nossa vida cristã. São palavras preciosas que eu convido vocês a acompanhar em 2 episódios, a primeira parte hoje e a próxima parte a seguir. Vamos juntos! Então, só para contextualizar, Paulo tinha sido aprisionado por muito tempo, várias circunstâncias que não vamos entrar em detalhes aqui, mas no final das contas, para não ser crucificado pelos judeus de Jerusalém e que pretendiam repetir a cena do Calvário do Cristo, ele apela a César e por isso é levado como prisioneiro para Roma. Nas despedidas, a praia estava lotada por centenas de pessoas em preces e lágrimas, agradecidas pelo grande amor que haviam recebido da tarefa missionária de Paulo. E aí, diante daquela multidão de pessoas agradecidas a Paulo, Lucas diz o seguinte: poucos fatos me comoveram tanto no mundo como este. Registrarei nas minhas anotações, em Atos dos Apóstolos, como foste amado por quantos receberam das tuas mãos fraternais o benefício de Jesus. Foi esse o comentário de Lucas. E nós vamos passar a ler agora a resposta de Paulo. Não, Lucas, não escrevas sobre virtudes que não tenho. Se me amas, não deves expor meu nome a falsos julgamentos. Deves falar, isso sim, das perseguições por mim movidas aos seguidores do Santo Evangelho, do favor que o Mestre me dispensou às portas de Damasco, para que os homens mais empedernidos não desesperem da salvação e aguardem a sua misericórdia no momento justo. Citarás os combates que temos travado desde o primeiro instante em face das imposições do farisaísmo e das hipocrisias do nosso tempo. Comentarás os obstáculos vencidos, as humilhações dolorosas, as dificuldades sem conta, para que os futuros discípulos não esperem a redenção espiritual com o repouso falso do mundo, confiantes no favor incompreensível dos deuses. E sim, com trabalhos ásperos, com sacrifícios abençoados pelo aperfeiçoamento de si mesmos. Falarás de nossos recontros com os homens poderosos e cultos, de nossos serviços junto dos desfavorecidos da sorte, para que os seguidores do Evangelho no futuro não se arreceiem das situações mais difíceis e escabrosas, conscientes de que os mensageiros do Mestre os assistirão, sempre que se tornem instrumentos legítimos da fraternidade e do amor ao longo dos caminhos que se desdobram à evolução da humanidade. Essa foi a primeira parte das palavras de Paulo a Lucas, para que ele registrasse em Atos dos Apóstolos desta forma, sob essas diretrizes. Eu gostaria de destacar em primeiro lugar que Paulo recomenda a Lucas que registrasse os muitos erros cometidos por ele e a misericórdia de Jesus ao buscá-lo às portas de Damasco para uma vida transformada. E por que ele pede a Lucas para registrar os seus erros e a misericórdia de Jesus ao aparecer para ele na estrada de Damasco?
E ele diz assim: para que os homens mais empedernidos não desesperem da salvação e aguardem a sua misericórdia no momento justo. Quer dizer, todos nós que guardamos erros, por mais graves que sejam até crimes, mas que sejam imperfeições menores também, não importa, movidos pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, pelo nosso egoísmo, nós cometemos muitos erros, nós ferimos as pessoas, nós desagradamos a nossa consciência. E quando Paulo pede a Lucas que registre os erros inomináveis que ele havia cometido como rabino, perseguindo cristãos, promovendo torturas e confissões forçadas, cobrando fidelidade à lei de Moisés, de tantos cristãos sofredores, ele está querendo dizer que se ele, que foi tão criminoso assim, e ainda assim recebeu a visita misericordiosa de Jesus para uma vida renovada, nós também temos a chance de nos transformarmos. Não devemos desesperar da nossa salvação. Não devemos achar que nossa vida está perdida porque nós erramos. Não devemos desistir de acreditar que nós podemos nos transformar em pessoas cada vez melhores. Se hoje eu agredi, se hoje eu feri, se hoje eu fui uma pessoa ruim, se hoje eu não soube me respeitar e respeitar ao próximo, amanhã eu posso, sim, me transformar. As portas da transformação estão abertas pela misericórdia e pelo amor de Jesus a todos que querem e que se cansaram de viver debaixo do erro. Então, esse é o primeiro conselho que Paulo quer que Lucas registre em Atos dos Apóstolos, que a porta da salvação, que o caminho do amor e do bem está aberto a todos aqueles que decidam se arrepender do erro e mudar a sua direção de vida. O Evangelho é um evangelho de amor, de misericórdia, de perdão e de transformação com esforço. E aí vem as próximas palavras de Paulo. Ele diz para Lucas citar os combates diante das imposições do farisaísmo e das hipocrisias do tempo. Ele fala para Lucas comentar os obstáculos, as humilhações, as dificuldades, para que nós, os cristãos de hoje, que para Paulo são os cristãos do futuro, que a gente não esperasse a nossa redenção com repouso, com descanso. Sim, as portas da nossa redenção estão abertas para todos que se arrependam, queiram mudar sua direção e não contem os obstáculos para se esforçarem nos trabalhos de aperfeiçoamento íntimo. E ele não está falando que existe um trabalho exterior padrão para os cristãos seguirem. Ele está falando do aprimoramento íntimo, que sim, cada um vai exteriorizar a sua transformação de uma forma diferente em algum trabalho, alguma tarefa exterior, material, porque estamos na terra naturalmente. Mas ele está dizendo que a nossa transformação moral, o caminho da nossa redenção, não será fácil. Vamos ler o livro Paulo e Estevão inteiro e teremos a dimensão das dificuldades que um cristão sincero enfrenta num mundo ainda governado pela hipocrisia, pelo farisaísmo e também porque ainda guardamos em nós traços de hipocrisia e farisaísmo, de orgulho, de vaidade que nós precisamos vencer com muita luta. Então, o primeiro conselho de Paulo é que a porta da nossa transformação está sempre aberta, não importa o tamanho do crime, das imperfeições que tenhamos cometido, que ainda carreguemos conosco. Mas a nossa transformação depende do nosso esforço, da nossa disposição em vencer obstáculos, dificuldades inúmeras para nos transformarmos intimamente. E por último, nesse trecho de hoje, ele diz que se encontrou com pessoas poderosas, que tiveram inúmeros serviços juntos aos mais pobres, aos desfavorecidos da sorte. E ele quer que Lucas registre esses encontros com poderosos e com necessitados,
para que nós, os cristãos do futuro, nunca tenhamos medo das situações mais difíceis no trabalho que nós estivermos desempenhando em nome de Jesus. Porque ele diz assim: conscientes de que os mensageiros do Mestre os assistirão sempre que se tornem instrumentos legítimos da fraternidade e do amor ao longo dos caminhos que se desdobram à evolução da humanidade. Então, toda vez que nós nos dispusermos a sair de nós mesmos para auxiliar, seja o poderoso, seja o mais humilde, e que nesse caminho de auxílio, que não é simples, nós enfrentemos dificuldades, empecilhos, nós teremos o auxílio do mais alto, dos amigos espirituais, daqueles que se interessam pela construção do reino de Deus aqui na terra. Toda vez que nossas mãos se moverem na direção dos nossos irmãos em humanidade, de alguma forma, seja ela qual for, seja pela assistência material àqueles que necessitam de assistência material, seja pela assistência espiritual àqueles que não necessitam de assistência material, sempre que tivermos desafios nesse trabalho da fraternidade, nós teremos o apoio da espiritualidade maior, nós teremos o apoio do próprio Cristo, representado por diversos trabalhadores dele que se movimentam para que algum dia a nossa terra possa ver dias mais felizes, de mais paz, de mais união. Então, temos 3 convites, temos 3 conselhos. Se Paulo estivesse aqui hoje, ele estaria dizendo para nós: não descreia em você mesmo. Você pode ser melhor. O caminho da sua transformação moral está aberto para você. Esse caminho não é fácil, esse caminho é cheio de obstáculos e dificuldades. Então não espere que você encontrará tranquilidade e repouso nesse caminho. Você encontrará dificuldades, você encontrará obstáculos, humilhações, sacrifícios na luta do seu aperfeiçoamento íntimo. Mas toda vez que você vencer o seu orgulho, o seu egoísmo e buscar os seus irmãos para auxiliá-los, para servi-los, para ampará-los em suas necessidades das mais diversas, você contará com o apoio do mais alto, com o apoio do seu anjo da guarda, com o apoio de espíritos que se interessam pela construção do reino de Deus e pela evolução da humanidade. Essa foi a primeira parte das palavras de Paulo nessa conversa com Lucas, muito instrutivo, acredito que vocês vão concordar comigo, de que são conselhos assim muito preciosos para a nossa vida atual, muito válidos para todas as situações que nós vivenciamos, seja hoje em 2022, seja daqui a 1000 anos, sempre que vivermos o cristianismo, teremos esses embates e precisaremos dessas palavras. E no próximo episódio, aguarde, porque aí vem a segunda parte dessa conversa que também traz muitas coisas interessantes para a gente aprender e para a gente comentar. Esse foi o Minuto de Luz de hoje. Se você quiser entrar em contato conosco para deixar sugestões, comentários, você pode escrever para contato@minutodeluz@gmail.com ou nos encontrar no Twitter, @Minuto de Luz. Fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima.